verem a gravação já sabem que esta parte inicial não está cá porque eu me tinha esquecido para gravar. Portanto, acho que de facto estamos a viver um desses momentos de viragem em que nós já não nos identificamos com algumas práticas que eram aquelas que estavam a acontecer até aqui, ou que eram dominantes até aqui. E nós podemos olhar não muito longe nas nossas raízes, e há cerca de mais ou menos 30, 40, 50 anos atrás, portanto nós estamos a falar ainda dos nossos pais, dos nossos avós, havia uma noção de que a autoridade era vivida ou tinha que ser vivida, por exemplo, com autoritarismo. Havia uma ideia de respeito associada a medo e a distanciamento. Havia uma ideia de que portar-se bem era, na realidade, submissão. Uma criança, por exemplo, portava-se bem se fosse submissa aos seus pais, aos professores e por aí adiante. Aquilo que nós hoje chamamos para uma criança de ter vontade própria era considerado, não é, pelos nossos avós, ser impertinente, às vezes pelos nossos pais, ser desrespeituoso. E, portanto, por essa razão era considerado que o melhor era reprimir logo à partida os desejos e os impulsos dos nossos filhos, de maneira a evitar esta impertinência no futuro, que levaria a que, portanto, não tivéssemos um bom filho. Portanto, o modelo de onde vimos levava-nos muitas vezes a ouvir coisas como, e ainda hoje, portanto, nós estamos a falar de há 30, 40 anos atrás, mas coisas que nós trazemos até hoje, não é? Porque ainda hoje, quando eu fui mãe, eu ouvi, tens de a deixar chorar. Muitas vezes me disseram, não vais, mas deixa-a chorar, que ela vai voltar a adormecer. E eu não só sabia, como psicóloga, tinha esse conhecimento de alguma forma, que não era adequado, como eu sentia como mãe, que também não fazia sentido a minha filha estar a usar a sua única forma de comunicação para me chamar e eu deixá-la sem resposta, no fundo, como se esse meio e essa forma de comunicar não resultasse. Não é? Estou-lhe a dizer que a tua principal forma de comunicar não resulta, não tem efeito em mim. E, portanto, não era isso que eu queria transmitir. E nós começamos a sentir-nos um pouco desconfortáveis com estas coisas. Sentimos desconfortáveis quando nos dizem, estás a dar colo, mas vais ficar mal habituada se estiveres sempre a dar colo à tua filha, não é? Ouvimos coisas como, de pequenino se torce o pepino, não é? Como se tivéssemos, de facto, que ter esta postura de vamos já torcendo, vamos já aprendendo, vamos já retendo aqui algumas coisas que depois podem ganhar uma dimensão que nós não queremos, como se tivéssemos medo, não é? A Ana diz que é verdade, não é? Nós, de facto, quando somos mães, começamos a ouvir uma série de coisas que estão muito ligadas a estas crenças que vêm e que estão enraizadas, e às vezes enraizadas em nós também, atenção, não é? Às vezes também em nós, e eu revejo-me em muitas coisas com as quais eu não me identifico, mas ainda assim, muitas vezes eu estou a assumir posições que me ligam a estas crenças que estão enraizadas. Não é? Nós temos algumas pessoas da nossa idade, da nossa geração, ainda dizem isso, outras vezes são os nossos pais, não é? Bastava o meu pai deitar-me aquele olhar e eu parava imediatamente a fazer o que estava a fazer. Isto é que era o respeito, não é? Algumas pessoas ainda dizem, levei umas boas, mas merecias bem, não é? Legitimando, não é? Validando alguns comportamentos de maior violência, não é? Física, entre outras coisas, ou os gritos e tudo mais, não é? Eles tinham razão, era assim que deviam ter feito, é um bocadinho isso que nós estamos a dizer. Mas a verdade é que esta forma de comunicação e de relação pais-filhos tem consequências na vida adulta e é essa a razão também pela qual muitos de nós, ainda que sendo pessoas relativamente saudáveis, não é? Se é que podemos considerar que existem pessoas, não, sim, claro que existem pessoas saudáveis, mentalmente estou a falar, mas leva-nos a perceber que ainda que possamos ser saudáveis muitas vezes, não é? O dia em que me sentei no carro a conduzir pela primeira vez, eu senti medo, senti insegurança, não é? Estão a ver? E não acontece só aí, acontecem muitas outras coisas da nossa vida. Às vezes temos medos que não sabemos muito bem de onde vêm. Pois a Ana diz que os dois primeiros pontos era ela. Sim, tu e tantas outras pessoas, não é? É um bocadinho isso. Tu e tantas outras pessoas, não é? A falta de autoestima, às vezes falta de amor próprio, que nós não sabemos exatamente de onde vem. E isto nasce precisamente desta forma de relação que nós tínhamos,
em que imperava a ideia, não é, de que o amor era condicionado à forma como eu atuava, à forma como eu correspondia às expectativas ou às necessidades dos meus pais. E isto vai deixando este pequeno vazio, não é? Que nos acompanha, é como se fosse qualquer coisa que nos deixa desconfortáveis na vida adulta. Nós não conseguimos perceber necessariamente a origem, não é? Porque as raízes são de facto muito antigas. Outra das consequências é se nós temos e crescemos numa relação a viver relações de uma forma mais ou menos desequilibrada, também nós, quando nos tornamos adultos, vamos ter tendência a reproduzir relações amorosas, familiares e de amizade, também com algum desequilíbrio. E, portanto, também muitas pessoas, muitos adultos, ainda hoje vivem dificuldades nas suas relações, cujas origens estão muito associadas à forma como se relacionaram e viveram as suas relações com os pais quando eram crianças, não é? E os pais com os filhos, claro. Agora, este modelo alterou-se a vários níveis. Não foi só esta questão da relação, havia depois também o próprio modelo de construção social da própria estrutura familiar. Inicialmente o pai tinha esta função de providenciar o sustento, a mãe tinha a função de assegurar a educação e o acompanhamento dos filhos. O pai, muitas vezes, enquanto figura de autoridade máxima e, de certa forma, tinha algum poder sobre a mãe e sobre os filhos, mas vivido muito à distância, não é? O pai era como o juiz que, em determinadas alturas, intervinha para dizer se a mãe estava realmente a assegurar a educação corretamente ou para impor uma medida mais punitiva sobre os filhos, não é? Hoje já não funciona assim. Hoje nós somos tidos ambos como responsáveis, o pai e a mãe, não é? Como intervenientes na educação dos filhos, e isto vai trazer também alguma confusão para algumas estruturas familiares, não é? Porquê? Porque se todos nós estamos a trazer padrões antigos e os nossos próprios modelos para aquilo que nós somos hoje, como pais e mães, então imaginem numa mesma estrutura familiar, a mãe traz um modelo e o pai traz outro, não é? E vão ter que encontrar um encaixe, não é? Alguma coisa, para que as coisas funcionem, nós vamos ter que encontrar alguma coisa que une estes dois padrões, não é? Da mãe e do pai. Porque a mãe vem de uma estrutura um pouco menos severa e reproduz essa estrutura, porque o pai vem de uma estrutura um pouco mais severa e reproduz, e isto pode, de facto, criar aqui, acrescentar, digamos assim, dificuldade ao desafio, eu diria por aí. Mas nós também conseguimos, no fundo, e muitas vezes assumimos aquela postura, não é? Que é, comigo foi assim, eu estou aqui, não é? E muitas pessoas justificam aquilo que era e as suas formas de atuar e o facto de manterem e perpetuarem algumas práticas mais antigas precisamente com base nisto. Eu estou aqui, eu estou bem, não é? Mas é preciso perceber que, precisamente por estarmos num momento de viragem e de mudança de consciências, aquilo que fazia sentido antes pode já não fazer sentido hoje. E depois também é preciso ter uma capacidade de autoanálise e perceber, será que eu estou mesmo bem, não é? Ou será que eu próprio não estou ainda hoje a curar algumas coisas em mim? Será que eu não tenho alguns medos e algumas inseguranças que na realidade têm estas raízes antigas? Porque nós não associamos necessariamente as nossas dificuldades dos dias de hoje. A Ana diz que o meio devia ler isto, ok? Depois poderá eventualmente ver o vídeo se tiver interesse. Mas, de facto, sim, é muito fácil, nós arranjamos, não é só nisto, arranjamos em muitas coisas os álibis perfeitos. Os pais estão sempre a arranjar as desculpas ideais para poderem validar algumas das suas formas de atuação. E isto não é necessariamente com má intenção ou com maldade, não é disso que nós estamos a falar. Nós estamos a dizer, às vezes são defesas, são as formas de funcionar e de se manterem mais ou menos estruturados, não é? Porque ao menos têm uma estrutura e isto é importante perceber. Agora, também é importante nós pensarmos e podermos avaliar se eu quero manter aquilo que foi a estrutura que eu aprendi com os meus pais e o padrão que eu aprendi com os meus pais, eu preciso de saber e de olhar para as minhas relações. Não é? A minha própria relação com os meus pais hoje, como é que funciona, a minha relação comigo mesma, a minha relação com o meu companheiro ou companheira, como é que eu me relaciono com os meus projetos de vida, com o prazer e com o meu bem-estar.
Isto é importante, não é? Não basta só dizermos, eu estou aqui, não estou assim, estamos, à partida estamos todos, não é? Portanto, precisamos de ir mais além, precisamos de perceber se, de acordo com aquilo que nós hoje queremos para a nossa vida, não é? O que é que nós realmente estamos a construir e o que é que temos e de onde é que vêm estas coisas. E isto é o que nos vai ajudar a poder olhar para a parentalidade de uma forma um bocadinho diferente. O que é que move as nossas ações como pais? A história do nosso desenvolvimento, não é? Portanto, esta nossa história associada aos nossos pais também muito. A educação, a nossa personalidade, o próprio comportamento da criança também. Isto é visível em alguns pais que têm mais do que um filho, em que dizem que com o primeiro vão adotando determinadas medidas, não é? E a criança até tem um temperamento um pouco mais tranquilo e as coisas até correm bem, e depois de repente vem um filho diferente, com um temperamento diferente, e as pessoas tentam adotar as mesmas medidas, mas já não estão a conseguir, têm que adaptar porque aquela criança já não resulta, não é? Portanto, o próprio comportamento da criança também é relevante, e o temperamento em particular, se estivermos a pensar numa fase muito inicial. O contexto imediato também mais amplo da nossa vida tem, de facto, muita relevância, e isto vai ser, na prática, acaba por ser também muito aquilo que é o álibi perfeito para algumas coisas que nós estamos fazendo, não é? Que é o trabalho, as relações conjugais, as finanças e principalmente os problemas com o trabalho, com as relações conjugais e com as finanças, não é? E depois também as diferentes configurações, não é? Vão influenciar as nossas práticas, e aqui estamos a falar de configurações culturais, religiosas, vão interferir na forma como nós educamos os nossos filhos e as escolhas que nós fazemos para eles. Pois, a Ania diz que tem 3 filhos e os 3 são diferentes. Sim, e é curioso porque muitas vezes nós vemos os pais dizerem: eu tenho 3 filhos e eduquei-os exatamente da mesma maneira, e eles são os 3 diferentes. E isso faz normalmente com que a pessoa coloque a tónica na criança, que é diferente, e muitas vezes nós achamos que estamos a educar da mesma maneira. Eu diria que são 3 filhos diferentes, 3 relações diferentes, 3 formas diferentes de educar e de se relacionarem. Não é? Nós não conseguimos educar da mesma maneira 2 crianças diferentes, não é? Eles têm as coisas deles, nós temos as nossas, e a grande questão é a conjugação das 2 dimensões é que vai trazer e criar então aquela relação, não é? Os nossos filhos, como eu estava a dizer, também nascem com um temperamento próprio, mas o seu comportamento e desenvolvimento psicológico é fortemente influenciado pelas características das interações com os pais, ou seja, da relação que é estabelecida. Essa forma de relação está, por sua vez, dependente do estilo parental predominante. Então, o que vai fazer uma grande diferença para o comportamento dos nossos filhos e no comportamento dos nossos filhos é, de facto, a forma como nós nos relacionamos com eles e eles connosco. E o que eu vos queria dizer aqui, assim, mas sem entrar muito e sem ser uma coisa muito exaustiva, até porque nós nos atrasámos um bocadinho, depois a Ana está aqui a dizer que já tenta explicar um bocadinho à mãe esta questão das diferenças, não é? Das diferentes formas de educar. E então aqui, nestas dimensões, o que é importante reter é que nós atuamos e escolhemos as nossas práticas, nós vamos desenvolvendo as nossas práticas como pais de formas diferentes, não é? Isto é uma coisa que nós já temos estado a falar. Mas alguns autores resolveram classificar e tentar estudar o comportamento dos pais e acreditaram e perceberam que, na realidade, eles se dividiam por 2 grandes eixos, ou eles resultavam da conjugação de 2 grandes eixos. Um dos eixos seria a comunicação, uma comunicação mais positiva e de afeto, ou menos positiva e menos afetuosa. Portanto, nós estamos a falar aqui de afeto e da forma como se comunica na família, e a comunicação pai-filho, mãe-filho. E o outro eixo seria o das regras, pais mais voltados para as regras ou pais menos voltados para as regras. E então, destes 2 eixos, definiram-se 3, parecem 4, mas já vos explicar, 3 grandes estilos de parentalidade. Consideraram-se que havia pais permissivos, pais autoritários e depois pais que eram chamados participativos / autoritativos. E isto eu já vos vou explicar também. Dentro dos pais permissivos, consideraram-se que havia os permissivos indulgentes e os permissivos negligentes.
Agora, ninguém é só um destes quadrantes. A partir de uma pessoa não é só autoritária, só permissiva ou só participativa. O que nós fazemos é que vamos circulando entre estes diferentes quadrantes também em diferentes momentos ou da nossa vida, ou do nosso dia, ou da forma como nos estamos a sentir naquela fase ou naquela altura. Por exemplo, quando estamos mais tristes, mais em baixo, ou com algumas preocupações mais, diria, for mais emocional, por exemplo, é muito fácil nós entrarmos num registro mais permissivo, negligente. Eu já vou explicar o que é ser permissivo e negligente mais à frente, para não nos alongarmos, eu não vou avançar agora muito aqui. Outras alturas seremos mais permissivos e indulgentes, e nós estamos mais voltados para o afeto e também não estamos muito preocupados agora, não é um momento para estarmos aqui preocupados com as regras, agora eu quero, vamos estar só bem, não é? Há alturas em que estamos mais autoritários, em que estamos muito focados numa determinada regra, por exemplo, e já não estamos tão preocupados na forma como estamos a relacionar-nos com o nosso filho ali. Também isto tem esta dimensão muito emocional e depende muito da forma como nos estamos a sentir no momento ou o que está a acontecer. No entanto, o que se considerou era que os pais tinham tendência para estar em num destes quadrantes do que nos outros, e era isso que definia o seu estilo de parentalidade. Então vamos falar, agora vamos avançar primeiro e vamos falar um bocadinho sobre aquilo que são os estilos com a comunicação mais negativa, digamos assim, com menos afeto, que seria o autoritário. O estilo autoritário, só pelo nome, é mais fácil nós conseguirmos chegar lá, não é? São pais-mães que são muito rígidos nas regras, tentam controlar e modelar o comportamento dos filhos pela rigidez, portanto tentam que os comportamentos sejam alterados ou transformados ou geridos pela rigidez. Valorizam a obediência absoluta e de preferência sem questionamento, recorrem a medidas punitivas, verbais ou físicas, portanto aqui os gritos, palmadas, castigos, usam a crítica, a chantagem, a ameaça à criança para conseguirem aquilo que pretendem, e normalmente, tendencialmente, quando estamos neste quadrante, ou as pessoas deste quadrante são dadas poucas manifestações de afeto. Isto é, portanto, um modelo também, aquele modelo mais antigo que nós estávamos a falar há pouco, não é? É um pouco o modelo de onde nós vimos, em termos das nossas raízes. O que é que os estudos nos dizem sobre os filhos de pais autoritários? São normalmente crianças obedientes. Uau, isso até é bom, não é? Mas são também receosas, têm maiores níveis de ansiedade, são mais inseguras, são mais infelizes, são mais temperamentais e irritáveis, né? O que mostra que de facto sentem algum desconforto. Baixa autoestima, tímidas, mais retraídas, com mais elevado índice de depressão, tanto em crianças como depois na vida adulta. E quando o afeto é mesmo bloqueado, então por vezes tendem a ser rebeldes e terem comportamentos antissociais. Pronto, isto para termos noção, como eu estava a dizer, é um bocadinho naquele registro dos pais de antigamente. Eu posso dar-vos um exemplo que tem a ver com esta questão depois também dos álibis que nós usamos, estamos a fazer por um bem maior, não é? Que é, eu sou assim com os meus filhos para um dia eles serem alguém, não é? Serem alguém na vida, e portanto eu estou a fazer isto pelo bem deles. Eu posso, assim, um exemplo, se calhar porque me marcou, não sei porque de alguma forma me marcou, mas eu lembro-me muito da questão do tomate. Eu detestava tomate quando era miúda. Tomate, cenoura cozida, mas essencialmente o tomate foi tornou-se o meu grande inimigo, o tomate cru. E os meus pais, à mesa, tinham este padrão de funcionamento mais autoritário, que relembrava um bocadinho, então, eles diziam muitas vezes à mesa: nós comíamos o que nos punham no prato e nem piávamos, senão o teu avô, espera logo, ou a tua avó, não é? Isto era o que eu ouvia, não é? E o que é que eu tinha o que é que acontecia? Acontecia que eu não podia sair da mesa enquanto não comesse o raio do tomate, não é? Eu ficava, às vezes, bastante tempo sentada à mesa, porque eu tinha mesmo uma grande inimizade com o sabor do tomate, e o que acabava por acontecer muitas vezes é que eu cortava o tomate aos pedacinhos, eu lembro-me tão bem, e tomava como se estivesse a tomar comprimidos. Ia metendo o tomate na boca e engolindo com água para não sentir o sabor. Pronto. Isto para dizer o quê? Para os meus pais fazia muito sentido, o tomate é saudável, faz muito bem, tem uma série de propriedades importantes, e portanto para nós faz todo o sentido que a criança rebelde coma aquele tomate sob pressão, não é? Hoje sou adulta, continuo a não comer tomate, não faz parte, não é? Eu não como tomate cru, cozinhado como, mas também já comia na altura. Continuo a não comer e, portanto,
Em termos práticos, efetivamente, não teve assim nenhum efeito na minha vida, e não comendo o tomate havia muitas outras coisas que eu comia, nomeadamente muita fruta, que me permitia equilibrar muito bem, portanto, a minha alimentação. Eu sempre fui boa boca, às vezes infelizmente, mas pronto. Portanto, havia aqui esta questão, e é só para dar um bocadinho um exemplo, que é a regra porque sim, a regra está definida e a pessoa vai cumprir porque sim. Gostas ou não gostas não é importante. Não é? O que é importante é cumprir a regra. Não é? Isto é um sistema mais autoritário, entre muitas outras coisas. Não é? O permissivo negligente, ainda neste quadrante, em que também não há uma manifestação de afeto, não há um investimento no afeto, não há um investimento na relação. O permissivo negligente, se me permitirem também dizer, será aqui o estilo parental mais perigoso e também com mais consequências para a criança. Portanto, apesar de tudo, ainda assim, o autoritário dá alguma estrutura à criança para se movimentar, para trabalhar. Não é? O permissivo negligente é uma pessoa que normalmente não tem capacidade de ser responsiva em termos emocionais, de responder às emoções da criança, aos seus estados e àquilo que ela sente. Muitas vezes nem sequer consegue ler os seus estados emocionais. Não são exigentes, todos são pessoas descuidadas com as regras e com a forma como o que a criança por isso simplesmente está a fazer. Desconhecem as necessidades dos filhos do ponto de vista afetivo e de disciplina, da disciplina que eles precisam. E às vezes surgem algumas punições, mas muito desligadas das regras e são muito emocionais. Ou seja, em determinada altura são desesperados e aqui sai uma palmada. Não porque fez uma coisa que não pode mesmo fazer e é uma regra da casa, mas porque naquele momento foi o momento em que saltou a tampa. Portanto, está desligado. Às vezes até é uma coisa simples, uma coisa que nem é muito grave naquele momento, mas é o que faz, lá está, literalmente saltar a tampa. E é, portanto, uma reação emocional, não é uma reação à regra, não é não está relacionado necessariamente com aquilo que nós queremos dar em termos de estrutura. Desculpem. Estas crianças apresentam mais frequentemente dificuldades psicológicas e problemas de comportamento que as outras crianças, principalmente depois dos jovens na adolescência. Apresentam uma maior fragilidade do ponto de vista psicológico, emocional e social. É importante dizer, e eu vou dizer também um pouco mais à frente, que pais em determinados estilos, principalmente no estilo permissivo negligente, muitas vezes são pessoas que não estão bem, mesmo emocionalmente, não é? Muitas vezes neste estilo encontramos pais deprimidos, por exemplo. O permissivo indulgente, desculpem, são aqueles pais que estão voltados para o afeto, o amor, portanto têm muito amor, muito calor afetivo, muita comunicação positiva, fazem tudo o que a criança pede, aceitam tudo da parte da criança. São pais que se acabam por tornar um pouco um recurso para os desejos da criança, existem quase que para servir a criança. Têm pouca ou nenhuma influência sobre os seus comportamentos, a criança tem uma liberdade muito grande de comportamentos e pode fazer praticamente aquilo que quer. As regras são ausentes ou inconsistentes, vão acontecendo mais ou menos, vão surgindo mais ou menos, não é? Normalmente mais quando estão expostos, por exemplo, a terceiros e aí tentam impor alguma regra, mas depois já não estão cá pessoas a ver, então já não interessa. Não exigem maturidade à criança, não exigem não lhes fazem pedido, no pedido não manifestam confiança na sua capacidade de crescer, que no fundo quando exigimos maturidade à criança passa um bocadinho por aí. Normalmente fazem uso de ameaças que raramente concretizam, não é? Não é? Portanto, um comportamento que eles não querem mesmo que a criança faça, acabam por ameaçar 3, 4, 5, 6, 7 vezes, olha que, mas nunca chegam a concretizar, até porque não fazem intenções de concretizar. E às vezes também surgem nestas situações algumas punições desligadas das regras, mas associadas a um cansaço extremo e um desespero, porque e estas estruturas familiares são muito difíceis de gerir para os pais. São todas, não é? São todas, mas na realidade aqui estamos a falar sempre de um grande caos, não é? Porque estas crianças mostram aquilo que precisam e às vezes não só precisam, todas as crianças precisam de amor, como vamos ver mais à frente, todas as crianças precisam também de organização, de regras e de compreender a estrutura hierárquica da família. Portanto, o que acontece muitas vezes aqui é uma inversão total de papéis. A criança é que faz a gestão da vida e da casa e não o contrário.
A consequência muitas vezes são nestas crianças, e aquilo que os estudos dizem, que são crianças desobedientes, agressivas, são irresponsáveis e desafiadoras, são inseguras também porque lhes faltam precisamente aquelas diretrizes que orientam o comportamento e que elas precisam de receber e querem receber. São, por outro lado, criativas, têm muita liberdade, são espontâneas, não é? Porque de facto não sentem, não têm a sua espontaneidade reprimida a nenhum nível, o que em grande medida é bom. Geralmente são crianças alegres, mas têm muito baixa responsabilidade social e autonomia. Nós vamos ver mais à frente que para ser saudável precisamos de ter as duas dimensões e não apenas uma. Portanto, algumas interferências que levam a que os pais circulem mais por um estilo, mais pelo outro, a maior parte das vezes é um grande medo de perder o amor dos filhos. E principalmente para os pais que são permissivos, como se dizer não, como se reagir ou impor um determinado limite faria que os filhos deixassem de gostar deles e têm medo de perder. Estes medos, por sua vez, vêm também, têm suas raízes bem lá atrás, muitas vezes, não é? Medo de perder o controle, muito associado, portanto, a este estilo autoritário, agressivo, que muitas vezes associado também a alguma arrogância, muitas vezes com origem em bloqueios emocionais também, por sua vez, e muitas vezes com origem na história daquele próprio pai ou mãe. Alguns pais têm dificuldade em deixar os filhos vivenciar medos, dor, tristeza, revolta, como se, de facto, quase que estas dimensões deles se tratassem, não é? Fossem deles e eles próprios não estão a conseguir muito bem ver estas emoções espelhadas nos filhos e, portanto, protegem a todo custo os filhos destas emoções. Alguns pais têm pura e simplesmente dificuldade em encontrar equilíbrio relacional, precisamente porque não têm estas referências de uma relação equilibrada no seu passado. Pais com dificuldade em viver as suas próprias emoções, que as reprimem ou que não conseguem, não aprenderam a geri-las da melhor forma, e estados emocionais, mentais e físicos alterados também, naturalmente. Eu acho que é importante dizer, eu estou aqui falando normalmente do domínio da mais ou menos saúde, não é? Eu não estou a falar naturalmente de situações de patologias mentais, tanto para os pais como das crianças. Também é importante diferenciar aqui, estamos a falar de contextos de alguma normalidade, se é que existe a normalidade. Ainda relativamente a esta questão dos estilos parentais, acho que é importante só uma ressalva, portanto, porque é, de facto, uma das coisas que está a causar mais desconforto, no fundo, nos pais, é este posicionamento perante os gritos, as palmadas, enquanto metodologias ou como formas, como supostamente métodos educativos, não é? E é importante saber que, de facto, tanto o grito como as palmadas são, na realidade, respostas mais punitivas do que disciplinadoras. Portanto, nós não usamos, e raramente usamos a palmada, muitas vezes achamos que o fazemos por essa razão, mas a verdade é que quando nós usamos a palmada e o grito, e uma vez que a resposta, e é visível quase imediatamente que não tem um efeito sobre a criança, porquê? Porque se tivesse, às tantas nós deixávamos de dar os gritos e nós deixávamos de dar as palmadas, não é? Se tivesse um efeito, já não era necessário continuar a aplicar, porque o comportamento extinguia-se, ou os comportamentos extinguiam-se. As pessoas que, de facto, quando nós estamos a usar, eu não gosto de dizer as pessoas, quando nós estamos a usar, nós todos, calha a todos e pode calhar sempre, apesar de algumas pessoas terem menos propensão, por exemplo, para a palmada e terem mais propensão para o grito, algumas pessoas mais facilmente podem recorrer à palmada. A verdade é que quando nós o fazemos normalmente porque estamos a sentir naquele momento a ausência de alternativas, essencialmente. Estamos a sentir algum desespero perante aquela situação. Eu não posso permitir que aquele comportamento continue. E quando eu faço isso, eu faço na esperança de que aquilo venha a extinguir aquele comportamento. A verdade é essa, que a maior parte das vezes nós percebemos que não extingue e que a criança continua a manifestar aquele comportamento indesejável. E, portanto, quando continuamos a recorrer à palmada, na realidade estamos apenas a fazer isto, a manifestar o nosso cansaço, o nosso desespero, ou a nossa incapacidade de procurar uma resposta diferente naquele momento. Portanto, reflete muito o nosso estado emocional, reflete mais o nosso estado emocional do que propriamente a nossa posição enquanto, ou uma medida educativa. Está bem? Portanto,
como eu digo aqui a última frase, manifesta acima de tudo o estado emocional dos pais e o desespero que os pais atingem em determinados momentos. Não vamos com isto acreditar que estamos a marcar a criança para todo o sempre, não é? O que nós estamos a dizer é que isto está assim, e o que eu vos digo é que isto está integrado numa estrutura de relação. E o mais importante será sempre a relação que nós temos com os nossos filhos. Se nós tivermos uma relação de amor, de cordialidade e de respeito, não é? A palmada terá uma dimensão completamente diferente, uma relação de distanciamento, de medo, de autoritarismo, não é? E isto é importante também perceber. Agora, que efetivamente não são medidas e recursos pedagógicos com efeitos positivos, não são, não é? Normalmente estão mais associados a medo, de parte, tentativa de alguma forma de nos impormos através da força física ou do medo. E por isso eu queria cruzar só aqui muito rapidamente com as formas de aprendizagem, não é? Nós temos diferentes formas, e a forma como nós olhamos para a aprendizagem foi evoluindo ao longo do tempo. E nós às vezes podemos pensar, e eu recordo-me, que quando se falava de Pavlov e o cão com o condicionamento, portanto, de forma passiva o cão fazia uma aprendizagem, e através de uma associação, não é? Seja uma coisa positiva, seja uma coisa negativa, e depois os ratinhos mais à frente, eu achei muita piada foi quando começaram a falar do gato na caixa problema. Porquê? Porque eu sou apaixonada por gatos, claro, por um lado, mas de facto o que eu achei curioso e que eu acho interessante é que o gato tem uma característica que se aproxima muito, neste caso, do ser humano, não é? Que é a capacidade de perceber que sempre que eu subo para a mesa da cozinha eu levo uma palmada. Mas quem me está a dar a palmada, não é? É aquela pessoa X. Não é só eu subo e levo uma palmada. Isto é uma associação e um condicionamento clássico. Eu subo e levo uma palmada, eu subo e levo uma palmada. Portanto, eu não subo. O gato não faz isso. Ele sobe e leva uma palmada, mas ele olha e sabe quem é que lhe está a dar a palmada. Então, o que é que o gato faz? Sobe quando a pessoa que dá a palmada não está presente. Isto é muito lógico, não é? E se numa fase de desenvolvimento dos nossos filhos funcionam muito e a aprendizagem é muito dada a este condicionamento mais clássico e mais passivo, que é eu choro e a minha mãe aparece, eu choro, a minha mãe aparece, eu associo o meu choro à minha mãe, à vinda da minha mãe, e portanto eu começo a fazer uso do choro para sempre que eu quero que ela venha, não é? Isto é uma aprendizagem por associação e simples. Mas depois nós vamos nos desenvolvendo na nossa estrutura e vamos começar a associar certas coisas e percebemos que choros diferentes trazem pessoas diferentes, ou de formas diferentes, ou recebem uma resposta diferente. E depois começamos a perceber que quando fazemos uma coisa na presença dos nossos pais é diferente fazê-la na ausência dos nossos pais. Isto é importante porquê? Porque, de facto, quando nós fazemos uso ou do grito, ou da palmada, ou de medidas mais punitivas, a aprendizagem que está a ser feita às vezes é só, eu não posso fazer isto quando for apanhado, ou quando puder, ou houver a possibilidade de ser apanhado pelo que eu estou a fazer, não é? Mas eu posso fazer desde que não haja, então, não haja esse risco. E isso faz com que, se a minha filha tiver, e a minha filha funciona muito nesta estrutura, não é? Se eu funcionar pelo castigo, então eu nunca estou verdadeiramente segura. Eu preciso saber que a minha filha não vai mexer nas fichas, nem quando eu estou presente, nem quando eu estou ausente. Eu preciso saber que a minha filha não vai fazer coisas perigosas quando eu estou presente, mas também não as vai fazer quando eu não estou ausente, não é? Portanto, o que eu quero que ela aprenda é que ela integre aquela informação. O que eu quero é que ela integre aquela informação, não é? E, portanto, esta aprendizagem, não é? O bebê vai-se fazendo de acordo com o temperamento que tem, por um lado, de acordo com as fases de desenvolvimento em que se encontra, mas a verdade é que está integrado na forma de aprender humana. E esta aprendizagem humana hoje sabe-se que é feita com sentido, com motivação e com intenção. Não é? E, portanto, se nós quisermos efetivamente que os nossos filhos adquiram novos comportamentos ou façam determinadas aprendizagens, elas têm, por um lado, que fazer sentido, a criança tem que ter motivação para aquela aprendizagem e tem que ser uma aprendizagem intencional. Portanto, a criança tem, de facto, que querer aprender. Não é? Isto são as condições necessárias. O estilo que faz mais sentido neste caso será o estilo participativo e autoritativo. Porquê que se chama autoritativo? Algumas pessoas fazem confusão porque é muito próximo do autoritário. É porque, de facto, está mais do que comprovado que a criança precisa de ter noção da autoridade, da hierarquia em casa. E isso dá-lhe segurança. E ela precisa dessa segurança, invariavelmente.
Vamos imaginar que vocês vão iniciar, vamos começar um trabalho, eu sei que já estamos em cima do tempo. Desculpa, eu vou só aqui. Então é bom sinal quando eu digo à minha filha que já chega de doces por hoje e mesmo que a avó insiste no senhor estar presente e ela recusa e responder que por hoje chega. Sim, acho que é bom sinal, Ana. Mesmo que a Ana não esteja presente, a sua filha responde que por hoje chega porque interiorizou, não é? Ou percebeu de alguma forma. Tudo vai depender agora claro que isto é assim, uma análise a frio, não é, Ana? À sua pergunta. Claro que existem várias dimensões que são importantes de avaliar, mas à partida, sim, não é? Ela interiorizou a ideia. É um bocadinho isso, é como com a minha filha, não é? Se eu lhe explicar que se comer muito chocolate, ela também come muito chocolate, mas vamos dizer, se eu lhe explicar que se comer muito chocolate fica com dor de barriga, claro que as crianças estão no registro do princípio do prazer, ela quer é o chocolate, qual dor de barriga, depois logo se vê, não é? Mas sim, mas se nós formos explicando a razão pela qual nós assumimos e tomamos as decisões, e depois lhes demos alguma liberdade em determinados momentos, estamos a deixar que sejam elas a assumir aquelas regras para elas próprias, ou a conseguir perceber para elas próprias. Então, vou dar um exemplo. Normalmente, quando uma criança mexe numa tesoura, a tendência dos pais é irem lá e tirarem a tesoura da mão. Eu normalmente não tiro a tesoura da mão da minha filha, eu estendo-lhe a mão e digo, olha, é perigoso, dás à mãe, e eu espero que seja ela a dar-me. Qual é que é a diferença? Quando eu tiro a tesoura rapidamente da mão da minha filha, estou-lhe a dizer que ela não é capaz de o fazer, não é? De se proteger perante um objeto que é perigoso. Quando eu lhe estendo a mão e digo, olha, é perigoso, dá à mãe, e ela me dá, ela sente que ela está a participar na decisão e na escolha de se proteger de um objeto perigoso. Portanto, isto são pequenas coisas, nós estamos a fazer o mesmo, em ambas as situações estamos a proteger o nosso filho, não é? Aqui o que vai fazer a diferença é o que é que nós estamos a passar na forma como nós o fazemos. Então, a perceber aqui, por isso é que este modelo participativo ou autoritativo é importante. É que, de facto, nós somos a pessoa que tem a informação e já tem o conhecimento que vai permitir que a criança esteja protegida. Eu sei o que é perigoso para a minha filha, ela ainda não sabe. E eu vou ajudar a conhecer o mundo, a perceber este mundo, precisamente por esta via, do meu conhecimento. Mas para isso eu preciso de impor regras, sim, mas regras que vão estando contextualizadas, vão sendo explicadas de alguma forma à medida da capacidade da criança perceber. Mas eu posso dizer que eu falo com a minha filha desde que ela nasceu. Porque sempre me fez imensa confusão estar a vestir uma criança passivamente, não é? Sem mais nada, assim, eu sempre fui explicando, olha, a mamãe vai vestir, agora vamos trocar a fralda, e não sou só eu, muitas mães fazem isto, não é? Às vezes, em determinadas alturas, as mães deixam, não, Ania, não és um alien, mas às vezes as mães deixam de facto de fazer isto, como do género, eu não percebo o que estou a dizer, mas quando nós falamos, nós passamos muita coisa, nós não estamos a passar as palavras, estamos a passar toda uma intenção, estamos a passar uma emoção, estamos a passar a comunicação não verbal, que eles interpretam muito bem, atenção, mesmo muito bem. E, portanto, este método, esta forma, este estilo mais participativo, no fundo, é um estilo que, de facto, não só promove o calor afetivo e está muito focado no amor que une todos os elementos da família, não é? Portanto, uma comunicação positiva e mais otimista, como também depois gera a disciplina, esta disciplina que é necessária à estruturação da criança. Mantém normas e limites, mas limites com fundamento. Ou seja, não vais comer tomate só porque sim, porque eu quando era pequenina os meus pais me obrigavam e eu comia. E era assim e as regras eram assim. Não, tu não gostas do tomate, então vamos procurar outros alimentos que possam compensar o facto de não gostares deste. Não é? Importa que tenhas uma alimentação variada e que comas aquilo que gostas. Isto mostra que existem regras, sim, mas também existe um profundo respeito pela individualidade da criança. Não é um ser que não tem emoções, que não tem sentimentos, desejos e gostos e, de facto, o facto de nós reconhecermos isso faz toda a diferença. Portanto, o respeito pela opinião da criança é importante. Fazer exigências de maturidade concordantes com a fase e a capacidade da criança. Portanto, aqui no estilo participativo lemos muito, os pais leem muito a criança, não é? E vão percebendo o que é que ela é capaz de fazer e vão exigindo de acordo com isso também. Isto porquê? Porque é importante nós sentirmos que a nossa filha ou filho está preparado para uma nova etapa. E é importante nós conseguirmos avaliar isso e passarmos essa informação. Os filhos têm um profundo desejo de crescer, mas também precisam de ser estimulados nesse crescimento a muitos níveis. Não é?
eu sei que tu já és capaz de usar os talheres, então eu ponho-te aqui os talheres, para tu começares a experimentar, não é? E depois vamos acompanhando. Não é o mesmo que dizer, olha, agora tens os talheres e usas os talheres, ai, de ti que ponhas a mão na comida, não é? Nós estamos a falar de, olha, eu apresento-te aqui um novo desafio porque eu acho que já és capaz de começar a experimentar. E isto é ir desafiando, é ir pedindo que a criança vá ganhando maturidade de acordo com as suas capacidades. E embora tenham a autoridade final, sim, os pais têm a autoridade final, a negociação é possível e o compromisso são possíveis. Tá bem? Principalmente conforme a criança vai crescendo, tem muito a ver com esta adaptação à idade da criança. Isto é fundamental. Porque quando são mais pequeninos, há coisas que nós não podemos passar para as mãos deles, mas conforme eles vão crescendo, não é? Eles começam a poder fazer algumas escolhas e tomar algumas decisões e é preciso saber ler os nossos filhos nesse sentido também. Portanto, as crianças do estilo participativo têm normalmente uma elevada autoestima, são mais autónomas, curiosas, assertivas, mais interativas, têm também um maior sucesso social e, porque os pais muitas vezes colocam esta questão, também são os de maior sucesso escolar. Embora o sucesso escolar para mim tenha toda uma outra dimensão que não vamos poder falar aqui hoje. Nós atrasámos um bocadinho com o início e por isso estamos também a terminar um bocadinho atrasados. Eu não sei se há alguém que tenha que sair agora assim já muito rapidamente. Posso perguntar-vos isso? Alguém que tenha assim maior urgência em sair? A ausência de resposta parece-me bem. Quer dizer que eu posso continuar mais um bocadinho, se calhar mais uns minutos, pode ser? E que a ausência de resposta... um sorriso da Ana, presumo que sim. Susana, Jamila, Ania, sim, sim. Ok. Jamila, mais um bocadinho. Jamila? Ok, não tenho a resposta de Jamila. Não sei se há alguma coisa a nível da comunicação, se perdemos a Jamila pelo caminho. Está aqui a dar-me como estando ainda presente. Ok, mas pode ser alguma coisa a nível da comunicação. Portanto, eu vou continuar para não alongar muito. Aqui para deixar então, o que é ser saudável em termos psíquicos? E à partida consideram-se aqui 3 dimensões. Equilíbrio entre a adaptação à realidade e a capacidade de o fazer em função das suas próprias necessidades. Então, isto quer dizer o quê? Quando nós estávamos a ver aquele eixo dos estilos de parentalidade, nós estávamos a ver que havia alguns pais que eram muito focados na parte relacional e da criança e as necessidades da criança, outros pais eram mais focados nas regras e na organização e, portanto, de alguma forma, na adaptação à sociedade ou à realidade. E o que nós precisamos para uma criança e uma pessoa e um adulto saudável é a capacidade de conviver com as 2 dimensões. Eu sou saudável se tiver a capacidade de me adaptar à realidade, mas fazê-lo em função também das minhas próprias necessidades. E aqui passa por várias coisas, como, por exemplo, a necessidade de ir à escola, para começar a ser das aprendizagens, é importante, não é? Eu sou capaz de corresponder a estas necessidades adaptando-me à realidade da escola e para isso eu tenho que ter a capacidade de lidar com determinadas regras, compreender a dimensão das regras naquele contexto e naquela estrutura, mas continuo a ter as minhas próprias necessidades emocionais, afetivas, de desenvolvimento, está bem? E a saúde está na capacidade de ligar as 2 coisas. Por isso é que é tão importante que o nosso estilo parental predominante seja o participativo ou o autoritativo. Está bem? A capacidade de estabelecer relações positivas e equilibradas, e isto só se ganha se tivermos relações positivas e equilibradas com os nossos pais. Portanto, é isso que nós temos que dar aos nossos filhos. Relações positivas e equilibradas. Tirar proveito e canalizar positivamente as necessidades pulsionais. E aqui, novamente, portanto, muito na dimensão já mais intrapsíquica e da energia que nós temos, a energia intrapsíquica que faz parte de nós e que, de alguma forma, vai sendo domada, não é a palavra certa, mas é que eu vou usar, mas vai sendo mais ou menos domada, adaptada ou canalizada, é mesmo a palavra certa, é que está aqui, canalizada positivamente, não é? E, portanto, que os meus impulsos de agressividade no bebê inicialmente, a forma como tenho dificuldade em lidar com as emoções que vão sim de uma forma mais intensa, vão depois sendo canalizadas para outras coisas, para a curiosidade, para a proximidade, para as relações,
e, portanto, vão fazendo investimentos saudáveis dentro daquilo que são as suas necessidades e as suas pulsões. Portanto, existe equilíbrio relacional quando a criança sente que os pais a amam incondicionalmente, e isto implica usar, obviamente, maioritariamente estratégias de amor e de conexão, não é? De aproximação, mais do que as estratégias que nos afastam, como, por exemplo, as punições, não é? Mais do que o uso, por exemplo, de consequências. E que nos ama incondicionalmente mesmo quando está a estabelecer limites, e que estes limites fazem, aliás, parte deste amor incondicional. Não é? Uma criança equilibrada, segura, integrada na estrutura familiar e conectada afetivamente com todos os elementos, torna-se também uma criança bem comportada. E agora vamos aqui ver o que é uma criança bem comportada. Não é? Para muitos pais, é uma criança que não faz birras, é uma criança que ouve sempre e obedece, é uma criança arrumada, é uma criança que não faz coisas perigosas, uma criança que come o que nós escolhemos, que aceita as regras sem questionar, não é? E nós queremos isto tudo da criança e depois queremos que seja muito empática, muito respeitadora, amorosa, tolerante e saudável, e queremos principalmente que no fim isto tudo se torne um adulto de sucesso, não é? Mas depois um adulto de sucesso já tem que ser decidido, determinado, lutador, otimista, seguro, não é? Uma pessoa que não aceita ou não só porque sim, alguém que sabe o que quer, como quer e que faz tudo aquilo que pode e sabe para conseguir, alguém autónomo, independente, corajoso, criativo, com boas habilidades sociais, uma boa capacidade de autorregulação e gestão de stress. E há aqui, não é? Não é? Alguma incoerência, porque nós, por um lado, os queremos bem-sucedidinhos, não é? E obedientes, depois queremos que eles cresçam para ser pessoas decididas, determinadas, capazes de lutar pelo que querem, não é? E, portanto, é mesmo importante nós conseguirmos chegar aqui a alguma coerência na forma como nós queremos e exigimos as coisas dos nossos filhos. Portanto, isto leva-nos a algumas perguntas, iríamos fechando, não é? Que filhos é que nós queremos realmente ter? E que adultos é que nós queremos que eles venham a ser, não é? A Ana diz que adora a rebeldia da sua filha de 3 anos. Também adoro a rebeldia da minha filha. Dá-me cabo da cabeça, mas de facto é uma coisa maravilhosa. Que forma de relação fazia sentido quando nós olhávamos para aquilo que nós queríamos dos nossos filhos, não é? E que forma de relação faz agora sentido quando nós olhamos para os adultos que nós queremos ter? Como é que podemos desenvolver conceitos que são muito recentes na vida dos pais, como a autoestima e a inteligência emocional dos filhos? Os meus pais não falavam em a minha filha tem uma baixa autoestima, não é? Nunca fariam isso, eles falariam em é envergonhada, é tímida, é acanhada, mas não diriam tem uma baixa autoestima. Isto são conceitos que nós usamos muito, que são muito recentes. Nós hoje já dizemos, meu filho tem muito pouca autoestima, não é? Hoje falamos de uma dimensão diferente. Hoje a consciência, a forma como nós olhamos para a realidade é diferente. E, portanto, temos necessariamente que querer para nós também padrões de atuação diferentes. Portanto, qual a dimensão que é a principal na educação do meu filho? Eu tenho de escolher entre a dimensão social e a dimensão pessoal, não tendo que deixar de investir em qualquer uma delas, não é? Mas o que se sabe hoje é que até o momento investia-se muito na dimensão social, então nós preparávamos o filho para esta sociedade, e se era para ser um trabalhador com um horário fixo, obediente e que ficasse na mesma empresa para o resto da vida, hoje já não é isso que se espera das pessoas, socialmente, não é? E hoje sabe-se que a dimensão social vem de arrasto à dimensão pessoal. Quanto mais eu invisto na pessoa que o meu filho é, mais integrado ele vai conseguir ser e estar socialmente. Portanto, nós devemos sim investir na integridade, na responsabilidade pessoal, na autoestima e nas características e nas necessidades dos nossos filhos, não é? Portanto, quanto ao nosso comportamento na relação, temos que pensar em qual é que quer que seja a base da minha relação com o meu filho, aquilo que me liga ao meu filho. Quero criar, educar ou acompanhar os meus filhos, e aqui, inicialmente, não é, os filhos criavam-se, depois os filhos educavam-se, e agora esta ideia de que nós, como pais, na realidade, acompanhamos uma fase da vida dos nossos filhos. E acompanhamos como líderes, sim, acompanhamos como modelos, mas no fundo o que nós fazemos é acompanhá-los na fase em que eles estão a precisar para depois os deixarmos ir
quando eles forem capazes de fazer o resto do caminho sozinhos. Como é que eu consigo, e estou a ler as emoções do meu filho? Isto é importante, não é? Muitas vezes estamos muito fixados no comportamento do nosso filho e não nas emoções do nosso filho. Não é? Como é que eu estou a ler as minhas próprias emoções? Isto são perguntas importantes e pertinentes. E quanto ao comportamento dos nossos filhos, eu quero que o meu filho faça uma coisa porque eu quero ou porque ele respeita as necessidades das outras pessoas? Ou seja, quero que as coisas estejam integradas ou só porque eu entendi e fiz com que ele assim, que ele passasse a ter o comportamento daquela forma? Não é? A diferença aqui está entre a criança que vai dar um abracinho aos amiguinhos porque nós dizemos, vai dar um abraço, ou dar um beijinho porque nós dizemos dar um beijinho, ou diz obrigada porque nós repetimos sistematicamente para ele dizer obrigada, mas que depois não consegue sentir empatia ou necessariamente estar grato, não é? Portanto, nós precisamos saber exatamente o que é que nós queremos dos nossos filhos. Quer que seja movido por motivações intrínsecas ou motivações extrínsecas. As motivações, eu vou-vos dar aqui um exemplo muito rápido, que é, imaginem uma criança que vai à casa dos avós feliz e contente, adora os avós, e sempre que vai à casa dos avós vai porque vai relacionar-se com eles, vai brincar, eles são muito divertidos, mas sempre que chega lá tem uma prenda. E de repente nós percebemos que quando ela está a ir à casa dos avós já está a perguntar pela surpresa que vai lá ter. E quando abrimos a porta, em vez de se tirar para os braços dos avós como sempre fazia, começa a perguntar imediatamente: onde é que está a minha surpresa? Então, uma coisa tão simples às vezes nós podemos estar a fazer e que nos parece ser o melhor do mundo, não é? Porque estes avós obviamente estão a dar a esta criança estas prendas com a melhor das intenções e porque gostam de ver contente quando recebe a prenda, estão a transformar aquele momento em que ela chega, se tira para os braços deles e está feliz pura e simplesmente por estar na presença deles, estão de repente a dar-lhe outras motivações externas para lá ir e para lá estar. E ela está a trocar aquilo que é mais valioso, no fundo, que são as emoções, a relação, por outras coisas. E isto acontece de uma forma mais ou menos simples e às vezes muito inconsciente da nossa parte, não é? Eu quero obediência da parte dos meus filhos ou eu quero colaboração? E aqui, portanto, voltando à questão só dos estilos para fechar, os estilos que nós vimos há bocado, não é? Imaginem que vocês vão iniciar um trabalho novo, chegam ao trabalho e tem alguém que ficou determinado que seria a pessoa que vos iria orientar. Essa pessoa pode virar para vocês e dizer várias coisas. Pode dizer, olha, aqui está o trabalho que tem a fazer, faça-o e sem erros. E vai-se embora. Pode chegar lá e dizer, olha, faça o que quiser, eu não lhe vou dizer rigorosamente nada, faça como quiser, como souber, aquilo que sair, saiu. E vai-se embora. Pode chegar lá e dizer, olha, faça como quiser, o que me importa a mim é irmos beber uns cafezinhos e tal, e convivermos e sermos bons amigos. E outra coisa é chegar lá e dizer, olha, eu vou fazendo, você vai vendo como é que eu faço, vai aprendendo, vai fazendo e gradualmente vai fazendo cada vez mais por si. Daqui a uns tempos, quando me sentir mais confortável, eu até vou agradecer que me vá dando algumas indicações, sugestões, novas práticas, uma vez que é você que faz este trabalho, eu até gostava que me desse depois novas práticas e me dissesse, me tivesse algumas sugestões e pudéssemos chegar aqui a um entendimento. Então, os 4 estilos, não é? Só existe um em que vocês se sentiriam verdadeiramente confortáveis. Claro que sim, podiam também ficar confortáveis naquele estilo em que vão beber o cafezinho com o chefe e que fazem o que fazem como quiserem. Mas aqui nós estamos a falar de uma forma de estar na vida diferente, não é? Porque normalmente quando queremos sentir-nos realizados, também queremos sentir-nos desafiados nas coisas que nós fazemos e sentir que o que fazemos tem algum sentido, não é? Portanto, voltamos à aprendizagem pelo sentido e pelo que o que está integrado, não é? Portanto, obediência ou colaboração. Nós queremos que os nossos filhos colaborem connosco, na nossa estrutura. Portanto, eu quero que o meu filho seja a melhor versão de si mesmo ou eu quero que o meu filho seja a minha melhor versão? Isto é uma pergunta muito pertinente. Muitas vezes estamos preocupados com o sucesso escolar porque achamos que insucesso escolar é insucesso parental. Às vezes não queremos que eles façam birras porque sentimos que somos maus pais quando eles fazem birras. Não é? E às vezes queremos os nossos filhos bonitinhos e obedientes porque nos sentimos maus pais se eles assim não forem.
Nós podemos ser pais informados, sensíveis às necessidades dos nossos filhos. Nós podemos ser pais capazes de responder em conformidade, pais capazes de diversificar e adaptar as respostas educativas, pais capazes de equilibrar a diferença geracional, as regras com afeto, respeito e valorização das emoções da criança. Nós conseguimos ser pais com presença consciente e plena. Precisamos é de olhar também para aquilo que nós queremos, definir as nossas prioridades e construir a nossa parentalidade a partir daí, mais do que a partir daquilo que são os modelos que nós sempre tivemos, não é? O importante não é aquilo que fazem de nós, mas o que nós fazemos daquilo que os outros fizeram de nós. Alguma questão que vocês queiram colocar? Isto foram algumas das coisas que eu queria deixar aqui convosco. Eu sei que vocês foram colocando algumas perguntas. Estão aí? Agora ficou tudo. Estão aí ainda? Ok, algumas pessoas ainda estão. Pronto. Algumas pessoas foram colocando algumas questões na inscrição. Não estão todos aqui, alguns já receberam respostas até por e-mail, com alguns artigos que eu fui escrevendo. O que eu queria dizer... ok, Vânia, brincar o Playmobil, boa, boa. O que eu queria dizer-vos aqui também era a maior parte destas questões que me foram colocadas responde-se com aquilo que foi falado aqui hoje. Quase tudo recebe resposta facilmente através da relação. Uma relação bem estabelecida, equilibrada, com respeito, uma relação de cordialidade, uma relação em que cada um vive as suas próprias emoções sem, e conseguindo de alguma forma gerir e mediar um bocadinho as coisas, sem permitir grandes interferências, não é? Vai dar às crianças um equilíbrio que lhes permita depois ultrapassar uma série de outras questões, seja escolares, como algumas pessoas me perguntaram, seja a questão da relação entre os irmãos, seja as questões de comportamento, de regras, de limites, de vínculo, de choro, o que for, está bem? Eu não vou poder responder a todas as questões colocadas, como disse, aliás já estamos muito mais do que no tempo definido e por isso eu também vos peço desculpa, mas aquilo que eu queria deixar muito aqui era esta ideia de que se nós trabalharmos a relação, conseguimos depois gradualmente ir trabalhando todas as outras coisas. Ainda que possamos depois recorrer a determinadas estratégias novas e possamos aprender uma série de estratégias novas para integrar nesta forma de atuação, a verdade é que quando a estrutura está bem montada em termos de relacionais, os resultados também começam a tornar-se e a ser mais visíveis. E coisas que podiam parecer um problema em determinados momentos podem deixar de o ser noutros, como por exemplo as birras. A Ania diz que a sociedade de hoje não nos dá tempo, não nos dá o tempo necessário para estas aprendizagens. Eu diria até, ou pelo menos a nós mulheres, eu diria que existem uma série de coisas, sim, de facto, que influenciam negativamente a estrutura, não é? Que é, se nós tivermos que ao fim de 3, 4 ou 5 meses começar a trabalhar e estamos ainda a viver esta fase inicial de descoberta de matéria, eu posso dizer que eu tive uma espécie de uma amnésia que durou mais ou menos 4, 5, ou talvez 6 meses da vida da minha filha. Foi quando eu fui mãe, foi quando eu me confrontei com aquilo que eram as minhas emoções, aquilo que era o meu caminho, o meu percurso, os meus medos. Eu tive uma espécie de uma amnésia e felizmente tive bons recursos à minha volta, entre eles uma amiga que é psicóloga, que é uma pessoa que eu admiro muito e que de facto me ajudou muito a separar aquilo que era meu, em certos momentos, aquilo que era realmente da minha filha e que eu estava a trazer para a nossa relação. Mas, de facto, se não formos nós procurarmos estes recursos, a verdade é que a estrutura social não facilita, porque ao fim de mais ou menos 4, 5 meses nós estamos a deixar os nossos filhos numa creche, numa ama ou com os avós. Não é? E nós ainda estamos nesta fase inicial de descoberta e de relacionamento e de enamoramento. E isto pode, de facto, ser um pouco violento e interferir. Mas não vai necessariamente e definitivamente marcar do nosso filho para todo o sempre. Não tem que ser assim. Porque nós podemos continuar a descobri-lo, descobrirmos a nós como pais e mães,
se nos libertarmos também um pouco daquilo que são culpas que não são necessariamente nossas, e se nos disponibilizarmos também para olhar para as coisas para além das limitações. Pois, é uma grande diferença. A Ana diz que é uma grande diferença, mas é uma grande diferença de... é possível, mas é muito diferente, sim. Eu acho que a Ana está a falar do facto de que os primeiros, não é? Penso que foi com o primeiro ou com os dois primeiros filhos, não é? Teve que parar muito cedo deles para ir trabalhar e com o último ainda consegue estar com ele em casa neste momento, é isso? Pois, é diferente, sim. A Ana diz que acabou por decidir ficar com as filhas a tempo inteiro. Pois, de facto, faz sim uma grande diferença. E depois havia uma estrutura familiar diferente, não é? Estrutura e, portanto, também não facilita muito a estrutura e fragiliza às vezes um bocadinho os pais mais. A verdade é que enquanto mais frágeis nós estivermos, enquanto pessoas e na nossa individualidade e na forma como nós nos vemos. Obrigada, Susana. A Susana diz que vai ter que sair. Obrigada, Susana, pelo comentário. Ela dá os parabéns e fica a guardar novos temas. Muito obrigada, Susana. Até uma próxima, então, ocasião. Mas aqui com a Ania e com a Ana, então, só para terminar, de facto, o que nós podemos e devemos muitas vezes fazer é reorganizar-nos e reestruturar-nos dentro daquilo que a vida nos dá. Libertar-nos daquilo que não é nosso e que não é culpa nossa e adaptar-nos. Se nós tivermos uma boa relação com os nossos filhos e conseguimos realmente criar esta relação de confiança, de amor incondicional, as coisas podem ser ultrapassadas. Podem ser vividas com pouca moça. Mas eu gosto e acho que é importante dizer que a maior parte das vezes, se os pais se conseguirem reestruturar e organizar e sentirem-se bem, os filhos também ficam bem. Isto é muito assim. Eu vou-vos dar um exemplo. Sim, é reconfortante ouvir, Ania, e é real também, é muito real. Muitas vezes os pais e as mães dizem que... Eu tive uma mãe, vou dar um exemplo concreto, tive uma mãe que eu acompanhei que me dizia que a primeira filha tinha sofrido muito com a ausência do marido, que trabalhava horas, tinha um horário terrível, e que a segunda filha já não manifestava a mesma coisa. Não parecia sentir aquilo que a primeira filha sentiu e não parecia sofrer como a primeira filha sofreu. Curiosamente, em conversa, o que é que eu percebi? Que com a primeira filha também a mãe sentia a ausência do pai, porque a mãe trabalhava noutro sítio e o pai trabalhava num sítio e o pai trabalhava noutro. Com a segunda filha já não era assim, porque a mãe tinha ido trabalhar com o pai. E então, a grande diferença entre uma situação e a outra é que na segunda situação, a mãe não sentia a ausência do pai. Só a filha sentiria, claro, alguma ausência, mas a mãe estava bem na relação com o pai. E a filha está bem e está em paz também na sua relação com o pai. Não é assim tão coincidência, não é? Não calhou assim. Fez-se assim porque, de facto, na primeira situação, a mãe sofria longamente, também terrivelmente, com a ausência do pai. E, portanto, a verdade é que os nossos filhos, até uma fase mais ou menos dos 6, 7 anos, estão de tal forma ligados às mães, muitas vezes mais até do que aos pais, estão de tal forma ligados às mães, que mesmo energeticamente, se a mãe estiver bem, aquela criança tem tendência a sentir-se melhor e a lidar melhor com aquilo que está a dizer. Não sei se me estou a fazer entender. Não é? Aqui, pronto, ok. A Ania concorda, não é? Mas é mesmo, funciona muito assim. Às vezes nós estamos muito focados no sofrimento dos nossos filhos e a verdade é mesmo essa, se nos focarmos no nosso sofrimento e nos libertarmos dentro daquilo que for possível do nosso próprio sofrimento e nos construirmos ou reconstruirmos como pessoas, muitas vezes os nossos filhos estão em reconstrução também, sem que nós tenhamos uma percepção muito clara sempre disso. E isso é uma coisa que eu também aprendo e vejo todos os dias com a minha filha, não é? Quando eu começo a estar
estressada com alguma coisa, e isto todos nós podemos ver, não é à toa, que nós começamos a dizer, logo hoje que eu estou assim, é que tu estás com mais birrento, ou com mais necessidades, ou mais desafiadora. Não, nós dizemos logo hoje que não é por acaso, é precisamente hoje que nós não estarmos tão bem, que o nosso filho está a manifestar mais coisas também. Porque ele está ligado a nós e começa a sentir essa tensão ou esta falta de disponibilidade por parte dos pais. Está bem? Bem, a sessão vai longa, já estamos em 1 hora e tal, é verdade que começámos um bocadinho atrasadas, mas eu queria agradecer a todas as pessoas que estiveram presentes virtualmente em direto e as que estarão depois na gravação mais à frente. Queria agradecer-vos também pelas questões que vocês foram colocando. Espero poder ir respondendo através do blog algumas das questões que vocês colocaram, porque também vou aproveitando, está bem, aquilo que vocês me vão perguntando como temas, para depois eu poder responder através do blog. Está bem? E obrigada por terem sido as minhas cobaias nesta primeira experiência de AnyMeeting por esta via. Eu não sei se há alguma questão que vocês queiram colocar em que eu possa ajudar. Obrigada, Ania. Estou a ver-te como ouvir-te. Ok. Eu agradeço o carinho, muito mesmo. E espero poder sempre ir correspondendo e ajudando naquilo que for possível e importante. Esta é mesmo a minha paixão, trabalhar a parentalidade, trabalhar os pais e redescobrir esta paixão, de facto, depois de ter sido mãe, foi recriada, foi transformada. Muito obrigada e espero que continuem a fazer um trabalho maravilhoso que vocês estão a fazer, que eu sei que estão, e é de facto das coisas mais desafiantes da nossa vida, mas também das mais gratificantes. E quando nós sentimos este profundo amor que nos liga aos nossos filhos e olhamos para eles e os vemos crescer e a fazer as suas próprias conquistas, então é absolutamente maravilhoso. Muito obrigada, então, mais uma vez a todas. Que bom que gostaram. Então, depois eu vou dando notícias. Eu não consigo fazer sempre, eu vou fazendo alguns assim gratuitos pelo caminho, mas não vou poder sempre fazê-lo. Vou fazer também alguns workshops temáticos mais para a frente, já não nesta modalidade, mas volta não volta, acho que nos podemos também reencontrar nesta modalidade de workshop oferecido, porque é de facto por paixão que o faço, acima de tudo. Então, muito obrigada, não é? E estou disponível nos meus e-mails, no telemóvel, questões que sintam necessidade, está bem? Estão sempre à vontade.